se fala de outra coisa, claro está, do acidente de ontem com o elevador da Glória, um dos símbolos de Lisboa que no próximo mês faz 140 anos. O último acidente foi em 2018, mas nesse caso não houve vítimas. Quanto ao desta quarta-feira, há para já registro de 15 mortos, 23 feridos, e a notícia do acidente chegou rapidamente à imprensa internacional, da Turquia à Argentina. Em Espanha, o diário El País destaca o acidente como um dos transportes mais usados por turistas, que chocou contra um edifício perto da Avenida da Liberdade. Recorda ainda as grandes filas para aceder ao ascensor, onde cabem 43 passageiros. O jornal ABC salienta que depois do descarregamento do funicular, as imagens mostravam o elevador completamente destruído, enquanto os serviços de emergência retiravam as vítimas de entre os restos. O El Mundo sublinha o luto nacional decretado pelo governo português para esta quinta-feira. Ao lado, em França, o jornal Le Figaro escreve: funicular emblemático de Lisboa descarrila, o número de mortos só para 15, e que o elevador ficou completamente destruído. Mostra ainda um vídeo captado pouco depois do sucedido, em que ainda se vê o fumo causado pela colisão do elevador contra a parede. O Le Monde salienta os vários mortos e cita ainda Carlos Moedas, que disse aos jornalistas que uma tragédia assim nunca aconteceu em Lisboa, uma deste género. Na Bélgica, o Le Soir faz manchete com o acidente e mostra a atuação dos bombeiros no local. No Reino Unido, pelo menos 2 meios de comunicação deram nota do que aconteceu. A BBC destaca o acidente como funicular histórico. E a Sky News fala no funicular icónico da Glória. A Itália, o Corriere della Sera também faz manchete da sua edição digital. Com o acidente, diz, os socorristas estão a trabalhar para extrair as pessoas dos destroços. Indica a peça, considerando o elevador da Glória o meio de transporte mais utilizado pelos turistas. É um dos, sem dúvida. Sim, é mesmo muito provavelmente aquele que mais turistas recorrem. E que está em todos os guias turísticos, quer dizer, é obrigatório, não é? É uma coisa Há curiosa. os ímãs, tudo, volta Agora mostraram as imagens do acidente, mas normalmente quando há uma reportagem sobre Lisboa, reportagem nos jornais, online, sobre o turismo ou outro tema qualquer, há sempre imagens. E se quer uma imagem genérica a que apresenta a cidade, normalmente é uma imagem do elevador, e normalmente até do elevador da Glória. Eu ontem vi também no Guardian, por acaso, uma outra imagem de um outro elevador que estava identificado como sendo o da Glória, mas eu creio que era o da Bica. Pois é, justamente se faz, lá fora também podem fazer essa confusão. Sim, mas isto continua. Na Turquia, o Daily Sabah destaca as palavras de condolências às famílias do presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o luto de 3 dias decretado em Lisboa. Mas a notícia também chegou ao outro lado do Atlântico. Nos Estados Unidos teve destaque no Washington Post e no New York Times, que menciona que a linha do funicular, uma das 3 existentes em Lisboa, é uma atração turística muito popular. Lá está. Claro. O New York Times citava ainda o Regimento de Bombeiros de Lisboa, que informou que o acidente foi provocado por um cabo que soltou. Os canais norte-americanos NBC News, CBS News e CNN também noticiaram o acidente. Na Argentina, o El Argentino pode ler-se tragédia em Portugal. No Brasil, a Globo indica que o tradicional bondinho de Lisboa descarrila e deixa 15 mortos e cerca de 20 feridos na altura. Fala numa das principais atrações turísticas de Lisboa. Já o Folha de São Paulo destaca que não há registro de vítimas brasileiras até aquele momento. Também no México, La Razón descreve o terrível acidente, com este que é, sem dúvida, uma das atrações turísticas da capital mais visitada e utilizada pelos turistas, com mais de 3 milhões de visitas por ano. É impressionante, liga ali o bairro Alto à Avenida da Liberdade. Deixa-me só acrescentar que, em relação até a essa informação nos órgãos de informação estrangeiros, o El País já identificou, diz que existem entre os feridos duas vítimas de nacionalidade espanhola. Portanto, ainda não sabemos mais, ainda não sabemos nacionalidades. Eu espero que ainda durante esta manhã essa informação saiba mais detalhes, não é? Seja revelada, mas dos jornais internacionais que vi, o El País era o único que identificava pelo menos 2 das vítimas, neste caso feridos, pela nacionalidade. E de resto vão-se conhecendo também algumas das histórias das vítimas mortais deste acidente. A primeira identificada foi o guarda-freio da composição, chama-se André Marques, foi o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes que adiantou a informação de que este guarda-freio morreu no decurso do acidente, numa nota de condolência que foi publicada nas redes sociais. O guarda-freio
estava encarregue desta composição que descarrilou e embateu, morreu devido ao acidente e por isso o sindicato endereça as condolências à família, mas também o ator Miguel Costa, o ator da SIC, também o tinha conhecido no decurso de uma gravação para o programa da SIC, Alô Portugal, em 2023, e também não se coibiu de colocar uma mensagem nas redes sociais e a recordar um pouco também do que foi essa reportagem, e o ator descreve-o como alguém generoso, simpático, que aceitou conversar com ele sem qualquer aviso prévio. Diz mesmo o ator que teve a sorte de o conhecer e recorda um guarda-freio simpático, prestável, bondoso, que conheceu naquele dia e que nunca mais vai esquecer. Escreve o ator Miguel Costa que foi um daqueles encontros breves, mas que ficam para sempre na memória. Há também uma outra história que também está no nosso site, que tem a ver com um bebê, uma criança que é um dos sobreviventes, exatamente, pois, sobrevivente deste desastre, uma criança alemã de 3 anos, sendo que o pai morreu e a mãe está em estado crítico. Foi logo uma das primeiras pessoas, uma das primeiras vítimas a ser socorrida logo no início, quando chegaram os primeiros operacionais ao local. De resto, a informação foi confirmada ao observador por fonte policial. Entre os destroços do elevador da Glória, um polícia, um agente da Divisão de Investigação Criminal, que foi um dos primeiros a chegar ao local, encontrou o bebé de 3 anos. Foi logo pouco depois de se levantar essa nuvem de fumo causada pela colisão do ascensor. Este homem tem 45 anos, é polícia há 25, encontrava-se no local em trabalho de prevenção criminal e foi o primeiro a socorrer este bebé. A mãe encontra-se em estado crítico e o pai não resistiu aos ferimentos. E Luís diz que o menino não largou a polícia, não é? Exatamente. Foi socorrido. Foi, exatamente, e foi logo ali protegido pelas autoridades. Enfim, foi um primeiro elemento a chegar ao local, e sendo que a criança foi também depois entregue, apresentada a um pediatra para se perceber exatamente qual é que era o estado de saúde desta criança, e portanto enfim, são algumas histórias que se vão conhecendo das vítimas mortais, que, como também dizia o Bruno, ainda se desconhecem muitas das nacionalidades, mas há estas histórias das vítimas mortais e desta criança também que foi recuperada, que se vão conhecendo e que naturalmente ao longo das próximas horas e dos próximos dias vão sendo conhecidas outras histórias também depois deste acidente trágico.